Não viemos aqui para sentirmos que estamos satisfeitos com o culto que é apresentado ou com qualquer coisa do tipo, mas saímos de nossas casas para prestar um culto a Deus. E eu, na hora da oração que o Sérgio estava fazendo, eu fiquei muito emocionado porque faz um ano que, mais ou menos, um pouco mais, que o Senhor me deu a oportunidade de vir congregar com os irmãos, de estar nessa igreja. No início desse mês de dezembro, a gente fez um ano de ordenação, que foi aqui nessa igreja. E enquanto eu estava ali atrás, cultuando a Deus, vendo os jovens aqui na frente, orando, falando, pregando, tocando, eu estava grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Às vezes a gente não entende o jeito de Deus trabalhar, o jeito de Deus agir, mas, meus irmãos, nós não estamos aqui para nos sentirmos satisfeitos. Nós estamos aqui para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. E grandes coisas Deus tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Eu queria dizer principalmente para os jovens nessa noite, meu coração, eu estou muito emocionado, mas muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, porque eu tenho visto a mão poderosa do Senhor sobre a vida de cada um. E como nós cantamos ainda há pouco aqui, o mistério perfeito da graça que nos alcançou, eu não combinei a palavra com o louvor. E eu também não combinei a palavra dessa noite com o pastor Cláudio. E irei pregar no mesmo texto que o pastor Cláudio pregou hoje de manhã e sobre o assunto que nós acabamos de cantar agora, que está em 1 Colossenses. Só que o pastor Cláudio ele leu até o versículo 20. E eu leio a partir do versículo 24. Mas na mesma carta que foi lida hoje de manhã, que é a carta de Paulo aos Colossenses, uma carta da prisão, no capítulo 1, a partir do versículo 24. Diz assim o texto da palavra do Senhor, e você pode acompanhar comigo na projeção, aqui atrás de mim ou lá atrás. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, aos quais são a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem e em toda sabedoria, para que apresentemos a todo homem perfeito em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós somos gratos por quem Tu és. Somos gratos porque estamos nesse santuário, nessa noite, protegidos dessa chuva que está caindo lá do lado de fora. Estamos nesse santuário, nessa noite, de modo aconchegante e confortável, para prestarmos um culto ao Teu nome. Não saímos daqui não saímos de nossas casas para vir para cá para nos satisfazermos, mas para satisfazermos o Teu coração, Senhor. Por isso aceita o nosso culto nessa noite. Fala conosco, ministra cada um de nós, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. O culto nessa noite é o último culto de domingo antes do Natal. Quarta-feira próxima será o dia do Natal, ao qual nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Por isso, existe uma proposta sobre os hinos que estão sendo cantados, sobre o que foi falado aqui pela juventude, que é Cristo nascendo em nós. O Natal, hoje, tem que ir muito além de um nascimento que nós comemoramos do nosso Salvador há 2000 anos atrás. Mas quando o nosso Salvador nasce todos os dias no nosso coração.
A carta que o pastor Cláudio leu hoje de manhã e que nós lemos agora à noite, Paulo está numa prisão em Roma e está escrevendo as suas cartas às igrejas. E a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses são conhecidas como as cartas da prisão. Paulo está em Roma e está escrevendo às igrejas que são conhecidas como as igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia. E é muito interessante notar que havia 3 grandes cidades muito ricas e populosas, que era a cidade de Hierápolis, de Laodiceia e dos Colossos. Essas 3 cidades, elas estavam muito próximas e eram umas cidades que tinham importância. A cidade de Colosso não foi visitada pelo apóstolo Paulo. Ela recebeu o evangelho através de Epáfras, que você pode ler na sua casa, está escrito nessa carta. Epáfras conheceu o evangelho quando Paulo estava pregando em Éfeso, e enquanto Paulo pregava em Éfeso, Epáfras levou o evangelho até a cidade dos Colossenses. E de lá, trouxe notícias para o apóstolo e disse: olha, existe uma igreja na cidade dos Colossenses, que foi uma igreja fundada através do teu ministério indiretamente, e essa igreja está enfrentando grandes heresias, essa igreja está enfrentando grandes dificuldades, e nós precisamos pregar para eles. Então Paulo escreve 2 cartas, uma carta aos Colossenses e outra, a segunda carta ao de Laodiceia, que está lá no capítulo 4 da carta dos Colossenses. Essa carta a Laodiceia nós não temos mais, essa carta se perdeu, mas se preservou no cânon sagrado, sobre a vontade do Senhor, a carta aos Colossenses. Chegamos no capítulo 1, e você pode ler na sua carta, do versículo 15 até o versículo 20, Paulo escreve um hino cristológico, um hino sobre a majestade de Cristo, um hino sobre a soberania de Cristo, um hino que era cantado entre os irmãos. Coloca essa carta, logo no capítulo 1, a partir do versículo 15. Esse hino está narrado e ele canta sobre a soberania universal da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como ele reina sobre todas as nações. E finalmente, nós chegamos agora no versículo 24 até o versículo 28, que foram os textos que nós lemos aqui nessa noite. Paulo, como eu disse aqui, está preocupado em enfrentar algumas heresias. Mas o tema que eu queria destacar para conversar com vocês nessa noite é, olha só que interessante que ele diz: Cristo em nós, a esperança da glória. E nessa carta, o apóstolo vai escrever sobre 2 grandes mistérios. Um, nesse texto que nós acabamos de ler, e o segundo mistério está no capítulo 2, na continuação que você pode ler na sua casa. Paulo, ele diz: existia um mistério, o mistério da graça, que nós acabamos de cantar aqui, e sem combinar, diga-se de passagem, porque o Espírito Santo age assim, né? Ele faz tudo da forma como ele quer, do jeito que ele quer. Existe um mistério que na antiguidade não foi conhecido pela humanidade. Existe um mistério que Deus escondeu da humanidade durante muitos séculos, é o que o texto que nós acabamos de ler. E esse mistério está revelado agora a voz dos Colossenses, a voz à igreja. Que mistério é esse, pastor, que você está dizendo? Preste atenção nisso. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para salvar a humanidade, mas Ele veio para salvar a humanidade a partir dos judeus. Só que os judeus, eles correram o risco, através dos judaizantes que estão no Novo Testamento, de pensar que o Cristo era só para eles, de pensar que o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador da humanidade, era um nascimento somente para os judeus. Então Deus levanta um apóstolo chamado Paulo, para pregar aos gentios. E é esse o mistério que Paulo está dizendo na carta aos Colossenses. Cristo em vós é a esperança da glória. E que glória é essa que há de ser revelada? A glória é que Cristo não é de um povo somente. Cristo não é preso a uma geografia. Cristo não está preso a uma língua. Cristo não está preso a uma tradição. Cristo não está preso à minha religiosidade. Cristo não está preso àquilo que eu, Davidson, entendo que é a verdade das Escrituras. Cristo não está preso sobre nenhum preconceito.
Cristo não está amarrado, antes, Ele é o Senhor de todo o universo e se revela da maneira como Ele quer, a quem Ele quer. É esse o mistério que está sendo revelado aqui. Isso é um mistério sobrenatural. Os judeus não tinham entendido isso, e nós, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, corremos esse risco. Quando nós olhamos os nossos irmãos presbiterianos e falamos assim, eles entenderam errado. Quando nós olhamos os nossos irmãos pentecostais e falaram, eles entenderam errado. Quando nós queremos limitar o Cristo dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa maneira, do nosso culto, do nosso jeito, das nossas roupas, das nossas linguagens. Cristo está se revelando a uma igreja que o apóstolo Paulo não chegou lá para pregar. Cristo foi pregado na cidade aos Colossenses por um homem que eu e você, por vezes, quando estamos lendo a Bíblia, passamos pelo nome dele sem perceber, Epáfras. Alguém lembra desse nome? Epáfras? Pois bem, foi ele o responsável por essa igreja. Foi ele o responsável de ir a Paulo e de trazer a carta aos Colossenses. Sabe por quê? Aqui tem uma revelação para nós. Cristo não precisa de apóstolos para pregar o seu evangelho. Cristo não precisa de ungidos para pregar o seu evangelho. Cristo não precisa de pastores para pregar o seu evangelho. Ele usa esses homens, mas Ele é soberano e Ele se revela a quem Ele quer na sua palavra. Se Ele quiser agora, através de sua palavra, se revelar a alguém que está passando ali no meio da rua, Ele vai falar com essa pessoa. Nós não podemos limitar a soberania do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Hoje de manhã, sem combinar, o pastor Cláudio pregou aqui sobre a supremacia de Cristo. E hoje nós concordamos falando sobre a soberania de Cristo. Olha o que Ele está fazendo na igreja dos Colossos. Olha o que Ele está fazendo nessa cidade. Se revelando, se mostrando. Um mistério está sendo revelado. No capítulo 2, a partir do versículo 2, Paulo vai falar de um segundo mistério. E isso é muito interessante de se notar, que é o mistério de Jesus Cristo. A partir do momento em que Cristo, o primeiro mistério, que é conhecer a Cristo, ele é revelado à igreja, e a igreja passa a conhecer a Cristo, obedecer a sua palavra, um segundo mistério Paulo cita. E que mistério é esse? É permitir que a cada dia o Cristo cresça em nós e através de nós. Porque o Evangelho, meus irmãos, não se limita a um primeiro ponto e a um primeiro passo de conhecer o Cristo. O Evangelho é caminhando de fé em fé e de glória em glória na maturidade cristã. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Cristo em vós é um Cristo que precisa nascer todos os dias dentro do teu coração. É um Cristo que quer se revelar a você de uma maneira nova, através da sua palavra. E o que a religiosidade faz comigo e com você, meus irmãos? A religiosidade faz a gente ficar preso ao que Cristo fez conosco aqui e no passado, e não deixa a gente viver algo novo e uma revelação nova. A gente fica amarrado, a gente fica engessado, e se daqui a alguns dias iremos comemorar o nascimento do nosso Salvador, Deus tem uma palavra para mim e para você através da sua palavra nessa noite. Cristo em nós é Cristo nascer em nós agora de novo. É permitir que Ele nos renove. É permitir que a mente de Cristo renove a nossa mente, como está escrito em 1 Coríntios no capítulo 2, porque nós temos uma nova mente, a mente de Cristo que foi renovada. Quantas vezes você já permitiu que Cristo nascesse no teu coração numa manhã de um dia? Ainda há pouco o Sérgio veio aqui e ele falou algo muito interessante, o amor. Ele disse, por vezes, nós estamos em confronto com alguém no nosso trabalho, e ele não é cristão, nós somos. E nós não vigiamos e entramos em conflito. E aí eu pergunto para você, Sérgio, para a igreja, em quem Cristo está nascendo? Cristo deverá nascer naquele que é cristão e submisso a essa soberania.
Cristo deverá nascer naquele que teve a sua mente renovada. Cristo deverá nascer naquele que reconhece a autoridade espiritual. Cristo deverá nascer naquele que tem um coração de servo. E aqui está o centro do Evangelho. Fomos chamados para servir. Fomos chamados para sermos servos. Quando Cristo deixa de nascer no nosso coração, nós esquecemos da soberania e supremacia e nos tornamos senhores. Quando Cristo não nasce mais no nosso coração, as nossas verdades, as nossas certezas se tornam maiores do que a verdade da revelação da palavra de Deus. Quando Cristo não nasce no nosso coração, nas nossas famílias já não há perdão, não há amor e não há paz. Aí no dia 25, a gente quer cantar Noite Feliz e dizer, não, nós nos amamos. E que tal hoje ainda nós comemorarmos o nascimento do nosso Salvador no nosso coração? Que tal hoje ser o nascimento de Cristo em nós? Que tal hoje o Cristo que nos ensinou a perdoar, nascer em nós e a gente perdoar o nosso próximo? Que tal hoje o mistério da revelação de Cristo nascer em nós novamente e a gente ter um coração mais grato sobre tudo aquilo que nós temos recebido? Que tal hoje o Cristo nascer em nós novamente, nós cantarmos a alegria do Natal, de um novo nascimento de Cristo em nós e nós mudarmos completamente a nossa forma de pensar e de enxergar? Existe um autor da Idade Média, um cristão, e eu tinha que esquecer o nome dele agora, senão não ia ter graça, né? Thomas Kempis, lembrei. E ele escreveu um livro, e serve de recomendação aos irmãos, A Imitação de Cristo. Esse livro tem quase 1000 anos, e é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Thomas Kempis, A Imitação de Cristo. Em um dos capítulos, o autor está escrevendo, e ele diz sobre a interioridade, sobre como Cristo quer mudar o nosso interior, e ele fala, nós enxergamos nos outros aquilo que nós somos, a partir de quem nós somos. Isso é muito interessante. Sabe de quem eu lembro, Luan? Eu lembro de Cristo, quando ele diz assim, ouça isso com atenção, se a luz que há em ti, ou se a maneira de você enxergar é através da luz, todo o teu corpo terá luz. Agora, se você enxergar através das trevas, todo o teu corpo terá trevas. Aí ele fala algo que é essencial. Agora, se a luz que há nos teus olhos, sabe o que Cristo está dizendo? Se a maneira como você enxerga as coisas, se a maneira como você percebe o seu semelhante, se a maneira como você enxerga o mundo forem trevas, tão tenebroso será o teu interior. Cristo fala isso. Sabe por quê? Porque nós vemos o outro e nós vemos as circunstâncias a partir de quem nós somos. E aí a gente olha para o irmão e vê defeito no irmão. Com certeza nós temos defeitos mais profundos. E aí nós olhamos para o outro e não conseguimos amar apesar dos jeitos dele. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos suportar os nossos jeitos. E quando Cristo nasce em nós, irmãos, Ele rompe com as trevas que há em nós e nos dá uma nova visão, nos dá uma nova maneira de enxergar a vida. E a gente passa a enxergar através da luz. E através da luz, apesar dos defeitos do meu irmão, eu consigo amá-lo. Através da luz, apesar dos defeitos, eu consigo compreendê-lo. Através da luz, eu consigo viver em comunhão. Através da luz, há um novo nascimento de Cristo no meu coração. Ternura, gentileza, amor, dependência, criança. Que tal voltarmos a ser criança nessa noite? Que tal Cristo nascer no nosso coração e a gente voltar ao tempo da inocência, o tempo da gentileza, o tempo da ternura, o tempo da graça, o tempo do amor.
Deixa Cristo nascer no teu coração novamente. Deixa Cristo nascer no teu coração novamente. Chamar a banda. Hoje é domingo, o último domingo antes do Natal. Quarta-feira, a partir da meia-noite, nós estaremos dando abraços, beijos, carinhos, comemorando a vinda do nosso Salvador. Mas que tal hoje ainda falar para Ele, nasça no nosso coração? Que tal hoje ainda falarmos, seja soberano sobre nós? Que tal hoje ainda você abrir mão das suas certezas, da sua sabedoria, do seu conhecimento e se submeter ao mistério do Evangelho de Deus? A graça que foi revelada em Jesus, ao Deus que foi criança, inocente, gentil, dependente. Você consegue imaginar o Deus do universo, o Senhor soberano, dependente, inofensivo para qualquer um? Não sabia nem falar, não sabe andar, só sabe chorar. Senhor soberano sobre todas as coisas, está deitado dentro de uma manjedoura. Rei do universo, que falou e construiu todas as coisas, não sabe nem pronunciar uma palavra. Não tem controle sobre o seu intestino, sobre as suas necessidades. Deus, criança. Dono da sabedoria, como diz em Provérbios 8, a sabedoria aprendeu com ele. Deitado entre os pobres, entre os animais. Deus é um mistério que nós não conseguimos conceber. Se a gente conseguisse, pelo menos, mensurar o que Ele fez. Ele veio como um bebezinho para dizer: assim como eu dependi, se eu nascer no teu coração, você vai depender de mim. Só que nós queremos a independência, Jorge. Nós queremos o poderio. Nós queremos ser como o Deus Criador dos céus e da terra, enquanto que Ele quis ser criança, inocente. Lembro de um teólogo que certa vez escreveu um poema, e ele falou assim: toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Deixa Ele nascer no teu coração nessa noite. Que Cristo nasce em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos adorar o Senhor. Preciso só de ti. Preciso só de ti. Renova o meu ser. Vem com tua chuva sobre mim.
só quero estar onde estás, Santo, Santo é o Senhor, Rei de glória, pra sempre, nosso Salvador. A igreja pode se colocar de pé? Eu olho, cante. Eu olho para ti. Eu olho para ti. Se tudo és o rei, para isso colocaste em mim. Eu só quero estar onde estás, Santo, Santo é o Senhor, Rei de glória, pra sempre, nosso Salvador. Tu és Santo, Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Rei de glória, pra sempre, nosso Salvador. Cante, montes. Montes podem se abalar, caírem sobre o mar, não me deixarás cair, seguro estou nas chagas de tuas mãos. Eu só quero estar onde estás. Eu só quero estar onde estás. Eu só quero estar onde estás. Santo, Santo é o Senhor, Rei de
sua voz, levante as suas mãos e cante só Ele assim. Santo é o Senhor, Rei de glória, para sempre, nosso Salvador. Tu és santo, Senhor, Santo é o Senhor, Rei de glória, para sempre, nosso Salvador. Senhor, nós estamos aí alguns dias, Pai, para comemorar o nascimento do nosso Salvador. Senhor, esse é o último domingo deste ano, antes da data que nós comemoramos a Tua vinda entre nós. Mas nessa noite, Pai, nós queremos que o Senhor nasça outra vez dentro de nós. Nasce outra vez no nosso coração. Faz como o Senhor fez com os nossos irmãos colossenses. Faz o Senhor nascer em nós outra vez. Faz o Teu mistério, que é o Teu Evangelho e a Tua verdade, ser conhecida por nós e através de nós. Ah, Deus, renova a nossa maneira de enxergar. Que a luz que age em nós não seja trevas, mas seja a luz do Evangelho de Deus. Renova as nossas mentes, Senhor, na Tua palavra. Renova o nosso interior, Senhor, para que a gente possa ver e enxergar a partir dos Seus olhos e da Sua mente. Ah, nos torna mais gentis, nos torna mais generosos, nos torna mais inocentes segundo o Teu Evangelho. Não queremos ser como aquele profeta velho do Antigo Testamento que não conseguia mais te enxergar e te ver, mas queremos ser como aquelas crianças, Senhor, que na alegria e na singeleza te abraçaram e estavam perto do Senhor. Nasce outra vez em nós, Jesus. Tu vieste à terra e o Senhor não veio numa carruagem real, não veio no trono, não veio em poderio, o Senhor veio numa manjedoura, como uma criança que não sabia nem falar, nem andar, uma criança totalmente dependente dos seus pais, dependente da proteção de outros, Senhor. Queremos ser assim, queremos falar o que o Senhor fala, queremos andar como o Senhor, guiando os nossos passos. Queremos ser inocentes e entender e enxergar a partir da sua maneira de entender e de enxergar. Queremos ser dependentes do nosso Pai Celestial que cuida de nós. Cristo nasça em nós outra vez. Faz o Natal dentro de nós. Nos converta ao Teu Evangelho. Converte as nossas certezas, o nosso ego, a nossa autossuficiência ao Teu Evangelho e à Tua palavra, Deus. Nos converta a quem Tu és, porque só Tu és soberano, só Tu és Senhor, só Tu és exaltado. Santo, santo, santo Tu és, Rei de glória e de poder. Nós somos dependentes de Ti, Paizinho. Obrigado pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.
Deus abençoe a